bom dia para o pessoal do 7º ano. Eu sou o professor Potiguara, professor de Ciências. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje do dia 2 da rotina 2, que é correspondente a hoje, né? Terça-feira. Como eu organizei essa rotina, eu estou preparando esse vídeo aqui para facilitar um pouco a hora que vocês forem fazer. Então vamos lá. A primeira coisa é importante vocês organizarem um registro dessa rotina, né? O pessoal da escola já fez um vídeo sobre isso, eu vou dar algumas informações gerais. Quer colocar o número da rotina, o dia da rotina e o nome, né, de vocês. Então aqui eu fiz um exemplo aqui, né, nessa folha e vocês, né, precisam organizar direitinho para facilitar a hora que os professores forem ler a rotina de vocês, organizar. Então, né, colocar aí o nome, o número da rotina, o dia, enfim. Em relação à rotina 2, a gente vai ter, em primeiro lugar, uma atividade que é uma atividade de interpretação de texto. Um assunto que é o assunto de ciências, então, né, que é um assunto muito atual, que é sobre epidemiologia. Epidemiologia é uma área, né, da medicina que trata da evolução das doenças, uma área, né, muito importante para a gente entender, por exemplo, como uma doença ela vai se desenvolvendo na população, se ela chega em mais pessoas, se essa doença ela tem um índice de letalidade grande, quer dizer o seguinte, das pessoas que são infectadas, muitas pessoas vão morrer. Então são informações que a gente consegue a partir da epidemiologia. Mas antes de entrar na epidemiologia, aqui a gente vê abaixo, né, as primeiras perguntas é para vocês definirem termos que estão presentes nesse texto. Então a gente vê aqui o termo saúde. O que você precisa fazer? Você precisa ler o texto com atenção, né? E daí, em algum momento do texto, você vai ver ali, ó, saúde. Então, definir é dizer o que é. Então, a letra A do exercício 1, você vai precisar dizer o que é saúde, segundo o texto, doença e epidemiologia. Tá? Então, são termos que são definidos ao longo do texto. Na letra B, vocês vão precisar consultar um dicionário, porque são duas palavras que não estão no texto. Então, você consulta o dicionário para ver o significado de epidemia e o significado de pandemia. Tudo bem? Dessa forma, então, vocês finalizam o exercício 1. O exercício 2 é um exercício que diz respeito a conjuntos, né? A gente pode fazer uma analogia pensando no nosso país. Se a gente for pensar no Brasil, o Brasil é um conjunto muito grande. Dentro do Brasil a gente tem as regiões, né? Região Sudeste, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sul, região Norte. Então tem o conjunto das regiões, né? Em cada região a gente tem os estados, né? Dentro dos estados a gente tem as regiões dos estados. Por exemplo, região metropolitana de Campinas, onde está Vinhedo, né? Dentro dessas regiões a gente tem as cidades e dentro das cidades a gente tem os bairros. Então percebam, a gente tem uma dimensão maior e vai tendo dimensões menores, né, que estão incluídas nessa dimensão maior. Quando a gente está pensando em epidemiologia, a mesma coisa. Só que daí o que a gente vai ter? A gente vai ter uma população total, a gente vai ter uma população que foi exposta, né, à doença. Da população que foi exposta à doença, uma parte dessa população é infectada. Dessa parte que é infectada, algumas pessoas podem ser assintomáticas. Então tem uma parte das pessoas que são infectadas que desenvolve a doença. Dessas pessoas que desenvolvem a doença, tem uma parte que desenvolve quadros mais graves. E tem uma parte das pessoas que desenvolvem os quadros mais graves que vem a óbito. Então, o que vocês precisam fazer? P seria esse conjunto maior, vocês vão ter que achar aqui. P é a parte da população exposta que foi infectada pela doença? Então, não é, né? Nesse caso não é. Então, vocês vão ter que ler aqui para ir colocando cada letrinha no parêntese que corresponde ao conjunto que essa letra representa.
Tudo bem? E assim a gente então finaliza o exercício 2. O exercício 3 e o exercício 4 vão ser exercícios que vão relacionar ciência com matemática, né? Porque a matemática ela é um instrumento muito importante para várias ciências, né? Inclusive para as ciências naturais, né? Para a medicina, para a epidemiologia. E a nossa preocupação aqui vai ser calcular a taxa de letalidade. Então aqui a gente tem uma fórmula, né? Que é uma espécie de uma receitazinha. L é igual à taxa de letalidade, corresponde à taxa de letalidade. Como que a gente vai calcular? L é igual, então a taxa de letalidade ela vai ser igual ao quê? A gente vai pegar então, dentro de uma população definida, né, todos os óbitos em determinado período, todos os óbitos causados pela doença. Então aqui a gente está fazendo em relação à Covid-19. Então a gente vai pegar num determinado momento todos os óbitos que foram causados por aquela doença, a gente vai pegar esse número e vai dividir pelo total de casos da doença, ou seja, por todas as pessoas que foram infectadas pela doença naquele momento. Como esse número aqui vai ser sempre menor que esse, né? Igual ou menor, mas em geral menor, né? É difícil a gente pensar numa doença que todas as pessoas que pegam venham a óbito, mas eventualmente pode, né, ter alguma doença assim, mas no caso da Covid, é uma parte das pessoas que vão pegar a doença que vão vir a óbito. Tá? Então esse número vai ser menor que esse. Quando a gente divide um número menor por um número maior, a gente vai chegar numa fração. Tá? Vai chegar no número decimal ou centesimal, e é isso que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar um 0, alguma coisa aqui. Tudo bem? Daí vocês vão multiplicar por 100 para chegar na porcentagem. Tá? Então vai ser esse exercício aqui. Primeiro aqui a gente está pedindo para vocês pegarem os dados que são mostrados aqui em Tocantins no dia 23 de maio de 2020. Tudo bem? Então esse exercício 3 e o exercício 4 é muito parecido também. É também para calcular a taxa de letalidade. Então a taxa de letalidade vai ser o número de óbitos confirmados daquela doença pelo número de casos confirmados em determinado momento. Só que no exercício 4 a gente pegou a tabela pegou no Ministério da Saúde correspondente aos casos e aos óbitos de Covid em todo o Brasil e por região. E no exercício 4 vai facilitar um pouco para vocês, porque a gente dá o exemplo aqui, olha. Número de óbitos confirmados. Então essa tabela é do dia 3 de março, é da semana passada. No dia 3 de março, o Brasil ele contabilizava oficialmente 259.271 óbitos. Então a gente coloca esse número aqui, ó, em cima. E a gente vai dividir então o número de óbitos, que é 259.271, pelo número de casos, que no caso aqui, né, é 10.718.630. Tá? A divisão desse número por esse, como eu falei para vocês, ó, dá 0,024. E a gente vai multiplicar esse 0,024 por 100 para chegar à porcentagem. Então a gente chega à porcentagem que a taxa de letalidade da Covid no Brasil, por esses dados, em 3 de março era de 2,4%. O exercício pede para vocês fazerem a mesma coisa, só que para cada região. Então a gente vai ver aqui, Centro-Oeste, número de óbitos, número de casos. Vocês vão dividir, multiplicar por 100 e achar a porcentagem. Região Sul, região Norte, assim por diante. Tudo bem? Então assim a gente conclui a atividade, né, a explicação da atividade de hoje. Um abraço a todos vocês e qualquer dúvida a gente está à disposição. Um abração, valeu!